Oi, pessoal, tudo bom? Tô aqui de volta, Renata Mello da Lude. Hoje eu tava brincando um pouquinho aqui com as crianças e aí, novamente, nas minhas reflexões, eu fiz uma analogia que pra mim vai funcionar bastante. Eu não sei como é que funciona pra vocês, mas é o seguinte. Aqui em casa as crianças gostam muito de uma brincadeira que eles chamam do joguinho do sim e não. Então, a pessoa não pode dizer nem sim nem não. A Laura, pequenininha, adora isso. E aí a gente vai falando um monte de coisa. Ah, Laura, você gosta de comer sorvete? Você gosta de brincar? Você gosta de ficar triste? Enfim, e a gente vai passando por isso. E aí, se a gente fizer uma analogia disso com a atitude de ser pai e mãe, imagina só, eu preciso fazer uma correção para um filho ou eu preciso ensinar para ele alguma coisa dentro desse jogo do sim e não. Eu não posso usar nem sim nem não. E aí eu vou corrigir, por exemplo, um desentendimento entre irmãos. Ai, mãe, ele me empurrou. Não, mãe, ele pegou meu negócio, meu brinquedo. Nanana. E aí, como é que a gente fica se a gente não pode usar nem sim nem não? Você não pode fazer isso. Opa, não posso falar. Ai, tá certo, eu concordo, eu não concordo. Opa, não posso falar. Ia ser bastante complicado, né? Mas por que eu tô trazendo essa reflexão? O que isso pode ajudar a gente? Onde você tá querendo chegar com isso, Renata? É o seguinte, pessoal, toda vez que a gente for fazer uma correção ou uma pontuação para as crianças, ela é muito mais rica quando a gente transforma isso em perguntas. Então, ao invés de dizer para ele, você não pode bater no seu irmão, a gente pode substituir isso por uma pergunta. O que você acha que seu irmão sente quando você bate nele? Será que ele gosta disso? Isso é uma atitude legal ou é uma atitude ruim? Quando a criança está insegura, está com medo de alguma coisa e quer, por exemplo, à noite vir dormir no quarto dos pais, ao invés de virar para ela e falar assim: não, não vai dormir aqui, você tem o seu quarto. Ou então, ao invés de simplesmente deixar a criança, tá bom, vai, deita aqui e dorme. Será que a gente não pode fazer algumas perguntinhas para ela? Ah, mas por que você tá com medo? Você tá com medo do quê? Será que você sonhou? Ah, será que tem alguma coisa lá no seu quarto? Vamos ver? Que tal se a gente acender a luz? O que você acha que a gente pode fazer para vencer esse medo? E a gente vai construindo isso com as crianças. Qual é a vantagem de fazer essas perguntas? Primeiro, a gente está desenvolvendo o raciocínio lógico nessas crianças. Elas estão treinando o hábito de pensar sobre aquilo que acontece com elas. Segundo, você está desenvolvendo o diálogo com seu filho, que é uma coisa super importante. A conversa, o hábito de dialogar, ele vem da prática. Ele não acontece da noite pro dia. Ah, não, hoje a gente não conversa, é pequenininho, eu não tenho paciência, mas tudo bem. Quando ele estiver lá na adolescência, daí eu vou prestar atenção. Não é assim que funciona. E aí, toda vez que a gente tem que fazer perguntas para a criança, a gente se obriga a ler o que está acontecendo no momento, a fazer a leitura daquela situação, fazer a leitura do estado emocional da criança, e a gente também acaba refletindo sobre aquilo que está acontecendo. Então, a brincadeira do sim e não com a atitude dos pais pode ser um trocadilho bacana na hora da gente pontuar as coisas para os pequenos. Eles são da geração do questionamento. As crianças nessa idade cada vez menos aceitam as respostas prontas, cada vez mais elas questionam. E quanto mais a gente estiver adaptado a essa realidade delas e souber dançar conforme a música, mais a gente vai conseguir influenciar positivamente os nossos filhos. Então, fica aí a dica e até a próxima. Tchau, tchau!